Então, agora falando do serviço de planejamento regenerativo, planejamento permacultural, como que chama às vezes dos dois nomes, a gente na Moe, a gente fez basicamente quatro etapas. Primeiro, a gente fez um mapeamento através do Google Earth, né, que a gente conseguiu minimamente a distância, né, identificar uma visita, uma primeira visita, identificar algumas zonas do terreno, né, onde que faz mais sentido de fazer as casas, onde que faz mais sentido de manter em reserva, de até esticar a reserva, onde faz mais sentido ter um espaço com potencial produtivo, com potencial área com potencial construtivo, etc. Depois a gente fez um levantamento com drone, que está crescendo muito no Brasil. A gente tem um parceiro que tem uma empresa especializada para fazer design regenerativo, design regenerativo de propriedade rural a partir de diagnóstico feito com drone, né, que permite ter as curvas de nível com muita precisão, uma modelização, né, do imóvel em 3D, então isso ajuda bastante para planejar a área toda, né? Tem essa questão do diagnóstico de campo, né, que a gente realiza, até às vezes com parceiros, engenheiro ambiental, gestor, biólogo, etc., para conseguir realmente fazer todas as análises necessárias no campo. E a quarta etapa, que a gente faz até de maneira contínua, em busca de profissionais para algumas pessoas que são engenheiro agroflorestal, pessoas que trabalham com recuperação de nascente. Então, e tudo isso é no serviço do planejamento regenerativo. Então, a gente trabalha muito também com parceiros de preferências locais, tá? Para conseguir nos auxiliar nesse processo todo. Então, aqui, por exemplo, é engraçado sempre que eu vejo essa imagem, acho engraçado, assim, porque parece muito tempo atrás, a gente fez esse primeiro desenho da Maué, né, que é uma área de 48 hectares, que é bem grande, tá? Um fundo de vale, um lugar bem lindo, assim, isso foi um mapeamento que a gente fez através de uma primeira visita, foram duas primeiras visitas bem rápidas, e da análise com Google Earth, né? E a gente chegou a ter esse mapeamento com essa linha, que era realmente os espaços individuais. Só que isso foi um mapeamento feito com poucas informações, né? Algumas coisas que a gente conseguiu achar no Google Earth, uma visita rápida. Então, depois a gente investiu, né, num levantamento com drone. Então, aqui vocês conseguem ver nessa área toda aí abaixo, onde o drone foi, que é a área de pasto. Então, a gente conseguiu identificar com muita precisão o desenho, né, das curvas de nível e realmente entender melhor qual era a topografia e o percurso da água nesse terreno. Para chegar aqui, dá para ver assim com a casa-mãe, que é a casa que já existia, que é a casa comunitária, lá embaixo, no meio da bacia, e com esse entendimento da topografia, fica muito mais fácil para desenhar. Pode passar as que a gente chama de cumieiras, talvegs, que são as linhas, cumieira é linha divisória de água, talveg são como se fossem pequenos vales. A gente trabalha muito o conceito também de planejamento holístico de propriedade rural, então identificar onde estão os pontos e as linhas chaves, as unidades primárias de terreno, micro bacia hidrográfico, o fluxo da água nesse terreno todo, né? Porque tudo isso, se a gente não faz isso, fica muito difícil de chutar onde que vai ser as casas, onde que vai ter a área de produção de plantio coletivo, onde que faz sentido de reflorestar. Então, realmente, esse levantamento permitiu desenhar tudo isso, fazer esse levantamento com mais detalhe, para chegar até esse master plan, que foi uma versão bem melhorada do primeiro zoneamento que a gente tinha feito, com um desenho assim um pouco mais que segue muito mais a topografia, né, com o desenho das ramas, que são os espaços aí em branco, né, as áreas individuais. E depois a gente completou tudo isso com um levantamento de campo, né, fazer subzonas, macrozonas e estratégia de revitalização em função de cada área, a partir, né, dos levantamentos que a gente fez no terreno, né, da fauna e da flora, dessa questão do relevo, se tem pedras, qual é o estado do solo. Então, é tudo isso que permite realmente afinar esse diagnóstico todo, assim, aqui no caso da Associação Maué. Uma coisa também que a gente faz dentro da área de planejamento permacultural, planejamento regenerativo, lembrando, gente, que tem até 10% da área que vai ser que aqui vai ser a vila ecológica, né? Então, cada família tem uma área individual de 3.000 metros quadrados, né? Que dá o tamanho de uma chácara, mais ou menos. Então, dentro dessa área, a pessoa não pode fazer o que quiser. Então, a gente está criando todo diretriz de construção e de ocupação, né? E tem o conceito de círculo vital, que a gente chama, que é uma área construtiva dentro da rama, né, do lote, que a gente chama de rama,
da pessoa. Então, a pessoa não pode construir em qualquer lugar. Esse círculo vital, ele garante uma privacidade entre as casas. Lembra que o conceito de vila ecológica é de não espalhar as casas em todos os cantos do terreno. Isso é um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, não fica todo mundo grudado um em cima do outro. Então, tem que ter zonas de abastecimento, né, que representa metade da área de cada ramo. Para ver que realmente 3.000 metros quadrados não é nada para uma pessoa sozinha, uma família que não tem realmente conhecimento, o know-how, né, de prática para fazer hortas, sistemas agroflorestais e bastante coisa para cuidar para uma família só. É um espaço bem grande, pode ser muito bem aproveitado, né? E a zona de amortecimento deixa, né? Não é que a pessoa não pode mexer, ela só não pode construir para você ter garantia aí, privacidade e ter uma barreira de som e para que fique harmônico, né? Para que se integre na paisagem e não fique um monte de construção visível, assim, né? Aqui, só para explicar também, a gente falou, o Victor falou rapidamente junto a um título de rama, tem que a gente chama de título patrimonial de benfeitoria, né, que vai registrar todos os investimentos em infraestruturas, benfeitoria que a pessoa fizer na rama dela, né? Quando ela quiser sair, ela vai poder vender, junto com o título de rama dela, todas as obras que ela fez de construções no terreno dela. Então, por exemplo, aqui, a gente vê que o título patrimonial de benfeitoria vai ter 40 mil reais, que a pessoa investir 30 mil numa casinha, mais 10 mil em, sei lá, aqui a gente colocou isso, mas pode ser produção de energia individual, que seja fotovoltaica, ou hidráulica, um moinho d'água, uma eólica, e essa questão, né, também dos associados titulares, né? Então, o associado titular é o associado morador vinculado ao associado titular, pode ser a mãe, o filho, o que seja. É aqui também um outro exemplo, né? A pessoa faz 2 mil reais num galinheiro, 25 mil reais numa tiny house e uma estufa para fazer fungicultura de 8 mil reais. Tudo isso vai somando e vai dar o título patrimonial de 35 mil reais dessa pessoa, né? Tudo que ela investiu na rama dela, e na hora que ela quiser ir embora, ela vai conseguir vender o título de rama, né, no preço que ela comprou, mais o título patrimonial de benfeitoria.